Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa meditação, lá em Sofonias capítulo 3, onde o tema vai dizer: o castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízos são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Eu li do versículo 1 ao 7. O que podemos aprender aqui? Vemos aqui o profeta Sofonias, que foi levantado por Deus. Naquele tempo, este profeta trouxe a mensagem do Senhor. Ele pregava a mensagem do Senhor, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. O povo não queria aceitar o castigo. E o povo não confiava. Louvado seja Deus. O povo não buscava se aproximar do Senhor. E o que podemos trazer para os nossos dias, amados ouvintes? Não devemos seguir esse exemplo. Vemos aqui que o povo não buscava se aproximar de Deus. E o que podemos trazer para as nossas vidas nesta manhã? Devemos buscar se aproximar do Senhor, porque a oportunidade que o Senhor está nos concedendo hoje é hoje. Então, o amanhã pertence a Ele. Então, vemos aqui que quando o profeta, louvado seja Deus, é levantado por Deus para trazer essa mensagem, ele também traz uma promessa, louvado seja Deus, feita para os fiéis. Então, o que podemos aprender aqui? Que lá no versículo, louvado seja Deus, no 5, vai dizer que o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Vemos aqui que, independente de tudo isso que estava acontecendo, trazendo para os nossos dias hoje, o Senhor, ele permanece o mesmo. Todas as manhãs o Senhor traz à luz o seu juízo. Podemos ver, louvado seja Deus, amados irmãos, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas todos os dias. Vemos aqui que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor permanece justo. O Senhor, louvado seja Deus, não comete iniquidade. Então, o que podemos trazer para os nossos dias? Que assim como esse povo não dava ouvido, não confiava, não queria aceitar o castigo e não buscava se aproximar do Senhor, devemos procurar, amados ouvintes, dar ouvidos à voz do Senhor, procurar se aproximar do Senhor enquanto temos a oportunidade, porque o Senhor permanece o mesmo. Todas as manhãs vemos as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Vemos também lá no versículo 7, onde ele vai dizer: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Vemos aqui também que tudo isso que aconteceu, né? Podemos ver que a cidade, ela foi uma cidade opressora, né? A cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, mas que agora estava manchada e passou a ser uma cidade opressora. Por quê? Porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que os próprios profetas, aqueles que eram, louvado seja Deus, mensageiros de Deus, que se diziam ser pessoas de Deus, que pareciam, eram os próprios que infringiam a lei. Então devemos tomar cuidado também para os nossos dias, porque muitos, assim como aconteceu nos tempos de Sofonia, essa mensagem também ela é para os nossos dias hoje. Devemos também, louvado seja Deus, ter o cuidado, porque hoje em dia a gente deve ficar com os nossos olhos bem abertos para que nós possamos ter o discernimento de quem são os verdadeiros profetas de Deus, porque aqui vemos que o profeta Sofonias vai dizer que os príncipes eram como leões, rugidores no meio dela.
Os seus juízes eram como lobos, ou seja, aqueles que eram para defender o povo, louvado seja Deus, que falava no nome de Deus, os próprios, até os profetas e os sacerdotes, eles infringiam a lei, ou seja, eles compactuavam com a violência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas apesar de tudo isso que estava acontecendo naqueles tempos, né, que essa mensagem aqui é uma mensagem também para os nossos dias. Louvado seja Deus. O Senhor permanecia justo, porque o nosso Deus, ele permanece no nosso meio. A sua luz todos os dias, louvado seja Deus, brilha sobre nós. Vemos aqui lá no versículo, louvado seja Deus, 9 vai dizer: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que me sirvam com o mesmo Espírito. Vemos aqui, o profeta Sofonias vai dizer que o Senhor vai congregar todos os povos. Ele vai dizer: esperai, lá no versículo 8, portanto esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Aqui vemos o profeta Sofonias dizer que o Senhor, o objetivo do Senhor era congregar todas as nações. Louvado seja Deus. E há uma promessa sobre as nossas vidas, que é de congregar todos os povos da terra. Mas o objetivo do Senhor não é de nos destruir, é de nos purificar, para que se cumpra lá no versículo 9, para que o Senhor nos dê lábios puros, para que possamos invocar o seu nome e adorar ele num só espírito. Ou seja, Deus vai levantar um povo, como está dizendo lá no versículo 12, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Vemos aqui que a promessa do Senhor de deixar um povo no meio de um povo pobre, um povo humilde, um povo que vai viver apenas na dependência de Deus. E o nome do Senhor será o suficiente para lhe passar segurança. Vemos aqui ele também dizer, louvado seja Deus, que é um povo que não vai proferir, louvado seja Deus, que os seus lábios não proferirão a mentira. Na sua boca não se achará engano. E o que podemos trazer para os nossos dias? Que nós devemos, louvar seja Deus, buscar ouvir a voz de Deus. O povo aqui não queria se aproximar e não queria ouvir a voz de Deus. Vemos o profeta Sofonias trazer a mensagem para que o povo retorne, para que o povo volte, mas o povo não queria aceitar o castigo. Era um povo orgulhoso, rebelde, mas apesar da rebelião, de tudo isso, Deus havia dado uma promessa para que todos aqueles que permanecessem fiéis, o Senhor prometeu, louvado seja Deus, purificar, o Senhor prometeu salvar. Vemos aqui o Senhor dizer no 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar em ti com um júbilo. Então vemos aqui o Senhor prometendo que ele vai nos salvar. Por quê? Porque ele é poderoso. Vemos a palavra do Senhor dizendo no verso 17, que o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de ti, amado ouvinte. O Senhor está no meio de ti, meu irmão. Então que nesta manhã nós possamos, louvado seja Deus, fazer, louvado seja Deus, a nossa parte de buscar dar ouvido à voz de Deus, buscar se aproximar do Senhor, porque há uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua. O Senhor, ele vai purificar os nossos lábios e nós invocaremos o seu nome, louvado seja Deus, e o adoraremos num só espírito, e na nossa boca não se achará engano. Por quê? Porque o Senhor vai se agradar de nós, e nós nos alegraremos e cantaremos de júbilo na presença do Senhor. Então essa é a promessa para aqueles que permanecerem fiéis, que o Senhor nos concede nesta manhã. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor permanece no nosso meio e ele é poderoso para nos salvar. Então que nesta manhã você medite nesta palavra, porque o Senhor está no meio de nós. Todos os dias a sua luz, louvado seja Deus, ela resplandece sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Então permaneça buscando ouvir a voz do Senhor e se aproximar dele enquanto há tempo, porque esse tempo não vai permanecer para sempre, mas o Senhor é bom
fiel e misericordioso para nos considerar a oportunidade hoje de nós ouvirmos esta palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Reflita nesta meditação desta palavra, porque ela é vida, ela é luz para as nossas vidas. Louvado seja Deus.